Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do projeto Tecnologia Ativa na Prática. E hoje, na aula 64, nós vamos falar sobre os recursos de acessibilidade para pessoas com baixa visão no Windows 11. Então, a nossa ideia é entender aqui como nós podemos tornar os computadores mais fáceis de serem utilizados, né, mais acessíveis para pessoas com baixa visão. Nós vamos explorar os recursos de acessibilidade do Windows dentro dessa nossa configuração para pessoas com baixa visão. Então você vai ver que não é difícil, é bem tranquilo aí fazer essa configuração e nós vamos agora nos apoiar aqui nos nossos materiais, nos slides aqui, para que você primeiro saiba como acessar. Então, como que você acessa os recursos de acessibilidade do Windows aí dentro do seu computador? Você vai carregar o menu de configurações, abre o menu de configurações e procura pelo menu acessibilidade, está muito fácil hoje. Porque quando você carregar esse menu, ele vai abrir esse painel, né? Ele vai abrir esse painel de configurações e você clica em acessibilidade, né? Clica em acessibilidade e você tem acesso a todos os recursos de acessibilidade que estão disponíveis aí dentro do Windows 11. Deixa eu voltar aqui para o nosso material, por quê? O primeiro recurso que eu quero conversar hoje com vocês é sobre o menu de exibição e visão, e aí nós vamos falar sobre a visualização do texto. Muitas vezes eu preciso deixar com que o texto, né, a fonte fique maior, eu preciso ampliar todo o texto no computador, não só o texto do site que o usuário está utilizando, mas de todo o computador. Então, para fazer essa configuração, eu vou procurar as configurações de visualização do tamanho do texto. E elas estão aqui dentro desse painel, né? Você procura aqui o menu Visão, clique em Tamanho do texto e nesta configuração é muito fácil e muito rápido. Você consegue aumentar o tamanho padrão da fonte do Windows. Olha só a diferença aqui na esquerda, que é o que está habilitado neste momento, o padrão original, que é o 100%, mas eu vou ampliar aqui a fonte para 150% do tamanho original, né? Na verdade, 50% do tamanho original, né? Eu aumentei mais 50% do tamanho original, esse é o tamanho original, e agora ele traz aqui um preview de como ficará após eu clicar aqui em aplicar. Tá? Então é bem tranquilo aí a configuração. Se eu clicar agora em aplicar, o que que vai acontecer? Ele vai processar aqui as configurações do meu computador, você espera com que ele faça essa configuração, e agora eu tenho uma fonte 50% maior do tamanho original, então facilita com que eu tenha uma melhor leitura, né? Então isso é bem tranquilo, né? Você pode fazer isso agora aí no seu computador, e é para qualquer pessoa, né? A gente está falando aqui de pessoas com baixa visão, mas atende qualquer pessoa. Caso você precise de maior conforto visual com uma fonte maior, tá tudo bem, você vai fazer também essa configuração aí. Eu vou voltar aqui para o 100% para não atrapalhar as configurações aqui da nossa aula, mas você viu que essa configuração você pode ajustar a qualquer momento e sempre que você trocar a percentagem aqui do tamanho do texto, você clica de novo em aplicar para ele reprocessar essa configuração. Então você vai testando isso de acordo com a necessidade do paciente que você atende, da pessoa que você está ajudando, né? Nosso próximo slide aqui eu quero falar dos temas de contraste, né? Essas configurações, elas são importantes por diversos motivos, né? O modo contraste é um recurso de acessibilidade aí do Windows que remove gráficos e efeitos de formatações, efeitos visuais, esse monte de efeito visual aí que tem no nosso computador, facilitando o acesso às informações para pessoas com baixa visão, né? Então, as ferramentas de links, né, os modos de exibição ali das janelas ficam automaticamente nesse modo alto contraste, facilitando até mesmo para pessoas que têm alguma questão com luminosidade, né? Isso vai ajudar muito. Pessoas com ambientes com baixa luz, né? Às vezes o contraste pode aí trazer alguma ajuda. E para qualquer pessoa, tem muita gente que eu sei que utiliza os recursos do computador ou do celular, do smartphone em contraste. E aqui no Windows a gente tem uma configuração muito fácil para isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde fica esse painel. Eu sempre volto aqui para o menu acessibilidade e aí eu vou trabalhar com as questões dos temas em contraste, né? Não é aqui em efeitos visuais, tá? Dentro das configurações novas, agora de acessibilidade do Windows, eu tenho o menu temas de contraste.
e aí você vai fazer a seleção por esses 4 temas, né? Depois você consegue até fazer alguma edição, se você selecionar aqui o modo céu noturno, tá? Ele é o modo mais escuro do Windows, céu noturno. E você clica aqui no editar, você consegue fazer alguma personalização em relação ao passo a passo que vai ser exibido para o usuário, como, por exemplo, a tela de fundo, a cor do texto, que aqui está branca, a cor de hiperlink. O que é link dentro desse modo alto contraste? Link é a cor roxa, e assim sucessivamente. E o que eu recomendo para você? Que você ensine para o usuário, fale para o usuário o que é cada coisa, como está posicionado cada configuração que você deixou aí. Então, os temas em alto contraste, mesmo aqui só com 4 opções, você tem essa possibilidade de editar personalizando para que fique mais rico para a pessoa que você atende, né? Às vezes o modo padrão, o modo que está aí não vai ajudar tanto, eu recomendo que você faça essa configuração. Se eu habilito aqui o tema céu noturno e clico agora em aplicar, né? Então eu coloquei aqui o céu noturno, clique em aplicar, você vai perceber aí agora como ficou a configuração do meu computador, né? Ele demora um pouco de acordo com o processamento, né, com a velocidade do seu computador, mas agora você consegue ver todo o meu computador no modo alto contraste. E se eu clico aqui no editar, você percebe que essa configuração aqui permanece, né? Então, texto de botão, amarelo e preto. Aqui está amarelo e preto. Quando eu tenho um texto selecionado, preto e lilás, aqui um roxo bem clarinho. Olha só aqui a minha configuração. Então, gente, é muito rico essa possibilidade, né? Torna o sistema totalmente adaptado àquilo que o usuário precisa. Eu vou voltar aqui para nenhum, para voltar à configuração original. Se você se perder aí nesses testes que você está fazendo, clique em nenhum, clique em aplicar e você volta aí para a nossa configuração original. Legal? Espera ele processar e agora nós vamos para a nossa próxima configuração aqui dentro dos nossos slides, né? Nós já vimos aqui os temas em alto contraste, vamos falar dos filtros de cor. Para pessoas com daltonismo, por exemplo, pode ajudar inclusive a distinguir coisas que diferem apenas pela sua cor. E essa configuração também é bem tranquila, está lá no menu de acessibilidade do Windows. Eu vou acessar aqui de novo o menu de acessibilidade do Windows para você e nós vamos navegar dentro dessa opção, filtros de cor. E aí você vai ver que você tem diversas opções. Atualmente, né, por padrão, ele está sempre desativado. Você ativa essas configurações e aí você tem essas opções pré-definidas, né? Então, por exemplo, para uma pessoa com baixa visão, às vezes você precisa deixar todo o sistema em escala de cinza, né? Às vezes, escala de cinza é o condizente para aquela pessoa. Você está vendo aí agora a configuração do meu computador em escala de cinza ou num padrão invertido, né? Agora, nossa configuração aí ficou no padrão invertido. Então, assim sucessivamente, você vai selecionando aquele padrão que mais se adequa à pessoa que você está atendendo. Então, uma pessoa com tritanopia, azul amarelado. Assim, você consegue fazer toda essa adaptação com pouco esforço, com pouca configuração, apenas selecionando filtros de cor e uma dessas opções que estão aqui marcadas, né? Uma coisa muito interessante é você ensinar para o usuário que o atalho do teclado para os filtros de cor é o botão Windows Ctrl C, onde eu ativo e desativo essas opções para os filtros de cores. Então, eu vou deixar aqui esse atalho ativado, vou apertar aqui o botão Windows Ctrl C, e agora eu consigo fazer a ativação e desativação dos filtros de cores aí do meu computador. Porque eu ativei agora esse atalho de teclado. Então, quando eu ativo esse atalho do teclado, eu posso ativar e desativar os filtros de cores, o filtro de cor que ficou configurado, apenas com 3 botões, né? Um atalho simples para fazer isso. E você também vai ensinar aí para o usuário, para a pessoa que você atende. Legal? Então, os filtros de cores estão dentro dessas configurações e é muito fácil fazer isso. Essa configuração aí é muito rápida. Para finalizar, agora na nossa quarta opção aqui de configuração de acessibilidade do Windows para pessoas com baixa visão, você pode configurar o narrador de tela, o leitor de tela do Windows 11, do Windows 10, para que ele traga um feedback auditivo para essa pessoa que tem baixa visão e a gente consiga escutar tudo o que está acontecendo ali na tela, né? Então, esse recurso simplifica a navegação do usuário, descrevendo imagens
com uma voz muito boa, né? Ele tem uma dicção muito boa, é a voz padrão ali do Windows. E você pode estar pensando que, eu só uso o narrador para pessoas cegas, né? Mas não, né? O feedback auditivo, esse reforço auditivo com o narrador pode ajudar também pessoas com baixa visão, os idosos que têm alguma dificuldade em utilizar o computador também se beneficiam desse recurso, porque você tem uma interação, você tem mais uma pista visual, mais uma pista auditiva, usando todos esses recursos, atrelando ao narrador as suas configurações. Então, é bem tranquilo. O narrador, ele fica aqui também dentro do painel de acessibilidade do Windows. Você vai clicar aqui em narrador, vai fazer aqui a ativação do recurso, e a partir desse momento nós temos Narrador nível do título 1, o narrador digitalizar. ativo, Bem-vindo ao narrador. fazendo toda essa Este é o leitura. início. Escreve Está o que lendo o está na texto. sua tela, Texto que está para que aparecendo você aqui nessa possa janela que eu vou usar trazer agora essas para vocês. informações para navegar no dispositivo. Para iniciar ou parar o narrador, saindo do modo Então, narrador. por exemplo, desativei agora o modo narrador para pessoas que precisam ler textos da internet, ler PDF, né, ter algum apoio em relação a essa leitura, né? Então, o narrador traz esses benefícios, né? Esse apoio além da visão, né? Além da visão, uma pista auditiva e um reforço para toda essa utilização do seu dispositivo, e não é para pessoas só, ele não é um recurso recomendado só para os cegos, ele também atende pessoas com baixa visão. Então, esses foram os 4 recursos mais utilizados aqui dentro do Windows 11 para pessoas com baixa visão. Eu vou pedir agora para você praticar aí as configurações do seu computador e escrever aqui nos comentários o que você achou de cada configuração, se você está conseguindo aí fazer uma boa utilização, e se você tem qualquer dúvida adicional, também escreva aqui nos comentários. E como você já sabe, toda quinta-feira tem uma nova aula aqui no canal Tecnologia Assistiva na Prática. Não deixa de curtir essa aula para que chegue para mais pessoas, e assim também você colabora com o nosso trabalho, né, fazendo com que a gente cada vez mais publique materiais e novos conteúdos para ajudar aí na sua prática com tecnologia assistiva. E eu te vejo na nossa próxima aula.